Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia. Senhor, te agradeço, Senhor, pela sua oportunidade de estar na tua casa, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando este momento, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, através do teu louvor, da tua palavra, falar aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar deixando lá fora, Senhor, todos os nossos problemas, nossas dificuldades e focarmos, Senhor, em te adorar, em engrandecer o teu nome, porque sabemos, Senhor, que as respostas vêm, Senhor, quando nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Sabemos que o Senhor escuta, Senhor, as nossas orações, Pai. Que o Senhor abençoe cada um aqui, cada família representada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fale aos nossos corações, Pai, e abençoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, louvar ao Senhor com um hino. Vamos pegar os nossos boletins.
Fazemos a leitura. Alguém está sem boletim? Vou fazer a leitura dos textos em negrito. Os irmãos leem com a irmã Noemi e os outros. Os textos encontram-se no Salmo 139, versículos 1 a 10, e 23 e 24. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, tu puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu... Tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, que podemos ter a liberdade de falarmos da Tua palavra. Sonda o nosso coração, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra no nosso viver diário, Deus. Que possamos colocar em prática todos os dias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. No boletim encontram-se alguns avisos que a gente vai reforçar. Alguns retiros estão sendo programados, né? O retiro dos homens, de 28 a 30 de março. Os homens que ainda não fizeram a sua inscrição, fazem porque as vagas podem estar limitadas. Adolescentes também. O retiro na época do Carnaval está programado, as vagas são limitadas, e não deixe de ir nesses retiros. Também o encontro da MCA, é muito importante as irmãs também se inscreverem com antecedência também. Outro retiro que vamos ter na época do Carnaval é o impacto evangelístico programado pelos jovens. Toda a igreja pode participar. Se você deseja participar desse impacto evangelístico, ainda fale, ainda hoje, com os irmãos que estão ali na escala. Nós temos todas as quartas-feiras o culto de oração. Estamos fazendo uma campanha de oração por sonhos e projetos para 2014. Você tem sonhos, todos nós temos sonhos e projetos para o ano. Participe desse encontro também. Já começou a palavra ao vivo, né? No sábado, próximo sábado, temos aí já o primeiro palavra ao vivo dos jovens, né? Participe também desse encontro. Se você ainda concluiu a leitura bíblica do ano que passou, você não deu o seu nome ainda, dê o seu nome para mim ou para o irmão que está na porta, para que a gente programe, que o pastor Neto vai chamar depois, né? No próximo domingo, a ceia do Senhor vai ser no culto da manhã, né? Se programe para estar conosco, né? O pastor Neto mandou um grande abraço para toda a igreja. Ele está na Paraíba, está na convenção, está sendo uma bênção lá. E ele falou para mim que tiveram hoje 150 batismos, ali estavam no Rio. Foi abençoador, tinha mais de 6.000 pessoas ali. Está sendo muito bom, uma bênção muito grande na vida deles, que estão ali participando, né? Um outro aviso que vamos dar, com muita tristeza, que de manhã falamos que o pai da Daniela faleceu, né? Ele faleceu durante a semana e foi enterrado, eu creio que sexta ou sábado.
Hoje recebemos a notícia de que a irmã Lilba Greco está entubada, né? Vamos orar pela família, vamos orar por ela, né? Que Deus amenize o sofrimento dela também. Bom. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui para falar do projeto Cor para o Saber, projeto que nós estamos arrecadando material escolar para as crianças, principalmente das comunidades que a nossa igreja ajuda. Qualquer informação vai estar aqui no folhetinho. E qualquer dúvida estaremos no final da igreja. Conto com a colaboração dos irmãos. Graça e paz. Essas crianças precisam de materiais escolares. Sem o material, elas não podem ir para a escola. Realmente, muito legal esses materiais que vocês puderam doar. Muito obrigada. Você viu? Tem mais coisa aqui, ó. Vamos lá, você não quer conhecer as crianças para vocês falarem com a gente? Vocês podem entregar para elas. Aqui, ó. Com esse simples ato, você pode mudar a vida de uma criança, contribuindo com o futuro delas. Quem é o próximo paciente? Se chama Manuel. Pode chamar. Manuel? Doutor, eu estou passando mal. Eu te conheço de algum lugar. Você participou daquele projeto da igreja, dos materiais. Ah, é verdade. Então, como você está? Ah, eu estou passando meio mal. Vamos lá passar de operação. A Nicole. Bom, façam as suas doações. Graça e paz, irmãos. Como acho que todos os irmãos sabem, esse é o último final de semana de janeiro. E quem não trouxe material hoje à noite, não tem problema. Pode vir trazer material durante a semana, que vai ter gente aqui para receber o material. E, gente, por favor, doem os materiais, porque, como vocês viram, um simples kit pode mudar a vida de muita criança. Obrigada e tenham uma boa noite. Graça e paz, igreja. Nós vamos ensinar uma música nova aqui para a igreja. Então, vocês, por enquanto, podem ficar sentados. E a letra vai estar ali no Data Show. Amém? Fiel, constante
conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Fica de pé, igreja. Vamos cantar esse coro junto? Ele é bem fácil, bem simples. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, as minha salvação. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos estar na Tua casa, Senhor. Que o Senhor abençoe-nos agora. E sabemos, Senhor, que Tu estás com cada um de nós, Senhor. Sabemos, Senhor, que até nas lutas, Senhor, nós somos vencedores, nós somos mais que vencedores, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Amém, Pai. Abraça-me, Senhor, não me deixes. Eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor.
muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor seja louvado. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Sempre que te vejo, Isso é um mistério, Ele me conduz. aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar, aleluia, aleluia. Aleluia, teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, Firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia.
cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, viva estás em mim, Senhor. És mais forte, és mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte, és mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Nome a Deus é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome a Deus é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome a Deus é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome a Deus é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte.
Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és para nós, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, Pai. Tu és mais forte, Senhor, do que tudo, Pai. Mais forte, Senhor, do que qualquer enfermidade. Mais forte, Senhor, do que o desemprego. Mais forte, Senhor, do que qualquer luta, Senhor, que nós possamos estar passando agora, Senhor. Tu és mais forte, Senhor. E é com essa fé que nós cantamos que Tu és mais forte, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas vitórias já recebidas aqui esta noite, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, igreja. Nesse momento, temos a oportunidade de, nós como salvos, como servos do Senhor, temos a oportunidade de trazer nossos dízimos e nossas ofertas à casa do Senhor. Você que é visitante, não se sinta constrangido. É uma atitude de nós, os crentes, que devemos sustentar a obra do Senhor. A igreja tem muitas parcerias missionárias e nós ajudamos no sustento de muitos obreiros e nosso trabalho de evangelismo aqui local também carece das necessidades. Você fique livre se você quiser contribuir, mas é um compromisso de nós, os salvos. Vamos, nesse momento, cantarmos um hino. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Irmãos, segunda estrofe, por favor. No
Graças a Deus por nós podermos adorar o Deus vivo que está em nossas vidas, em nossos corações. Chegou o momento agora também de nós colocarmos diante dele todas as nossas lutas, nossas necessidades, e a gratidão também, né? Não é só, esse momento não é só para pedir, mas também para agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Deus é maravilhoso. A luta, às vezes, parece que não tem solução, mas há solução sim. Deus está presente, o Senhor ama o seu povo, o Senhor nos amou tanto ao ponto de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Portanto, aqueles que desejam colocar diante de Deus uma necessidade, uma gratidão, poderá vir à frente. Nós estaremos assim, pedindo a Deus, orando ao Senhor, clamando, suplicando. Tem hora que nós temos que suplicar, né? Não basta orar, mas suplicar, gemer, para que o Senhor responda às nossas necessidades com seu amor eterno. Vamos confiar, irmãos. Confiar no Senhor, porque Ele não falha. Parece que não tem jeito, mas a vitória é certa. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por podermos falarmos com o Senhor. Ó Deus, Jesus Cristo venceu, Senhor. O teu filho, Pai, foi morto lá naquela cruz tão cruel, Pai, para que neste dia, ó Senhor, nós pudéssemos entrar no céu pela porta eterna, Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ouve, Deus, porque Tu és fiel. O Senhor não nega a si mesmo. O Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Jesus Cristo falou: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pai querido, Pai eterno, Senhor, do fundo do nosso coração, nós sentimos, Deus, o calor da Tua presença. Nós sentimos o poder do Teu Espírito Santo nos movendo, Senhor. Ó Senhor, o inimigo das nossas almas se coloca, Senhor, no nosso caminho, Pai, para nos afligir, para nos derrotar, para tirar o nosso ânimo, Senhor, para nos entristecer. Ó Deus, mais confiados em Ti, até aqui nos ajudou o Senhor. E declaramos pela fé que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ó Deus querido, até mesmo nessas horas cruéis, nessas horas difíceis de aflições, Senhor, nós podemos saber que Tu és presente, Deus. O Senhor é bom, o Senhor ama aqueles que Te amam, Pai. O Senhor ama aqueles que clamam por Ti, aqueles que rejeitaram os deuses desse mundo, Senhor, para confiar somente em Ti, para saber que Deus está movendo, o Senhor está providenciando a vitória para aqueles que confiam no Senhor. Pai querido, se houver alguém aqui, Pai, doente nesse momento, em nome de Jesus, pelo poder desse nome eterno, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde, nós declaramos a vitória, para que o nome de Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, seja louvado e engrandecido. Ó Deus eterno, toca, Senhor, toca com poder, Pai. Toca, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo em cada um neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Rei de toda glória. Senhor, que cada um que aqui está, Pai, possa sentir nesse momento o toque da Tua mão, a presença calorosa do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus querido, dá vitória a cada um. Nós declaramos pela fé
Em Jesus Cristo, a vitória é nossa, para a grandeza do Senhor, para a glória de Deus. Ó Pai querido, nós agora colocamos diante de Ti a tia da Natália, Pai. Senhor, aquela senhora está enferma, e aquela criança, Senhor, neste momento, Pai, visita aquelas vidas, visita poderosamente, dando saúde. Nós declaramos vitória para aquela família, em nome de Jesus Cristo, em nome daquele que foi morto, mas ressurgiu e vive para todo sempre. Abençoa também o seu pai, que está em viagem, Senhor. Seja com ele em todo momento, Senhor. Traga o teu servo na tua direção e no poder da tua mão eterna. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor está abrindo portas de emprego. O Senhor está dando vitória nas lutas, nas dificuldades. Tudo está em tuas mãos. Tu és soberano, Pai. Faça conforme a tua vontade. Mas nós sabemos que o Senhor é nossa vitória, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Temos o privilégio, a oportunidade de termos o pastor Alexandre conosco, e ele vai nos trazer a palavra. Ele é membro de nossa igreja, mas ele, como pastoreia, faz vários trabalhos fora, então ele quase não está aqui. Pastor Alexandre tem a palavra. Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. E estamos aqui pela sua graça e misericórdia para adorarmos a nosso Deus. E claro que nós sabemos que o culto a Deus, ele não começou aqui na igreja. O nosso culto a Deus começou no momento da nossa conversão. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e Senhor e Salvador, o nosso culto começou ali. O culto é a nossa vida. A nossa vida cultua a Deus 24 horas por dia. E a nossa vida é luz para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Por isso que a igreja viva, a igreja onde o Espírito Santo habita, antes da igreja local, é em nós. E aqui nós estamos como um corpo, reunidos para glorificarmos a Deus e para promovermos a unidade do corpo de Cristo, e para sairmos daqui fortificados para uma nova semana, debaixo da graça de Deus, e trazendo luz àqueles que ainda não alcançaram esta luz, que é a luz de Jesus Cristo. Como a irmã Frida ela anunciou, eu sou membro desta igreja, mas eu quase não estou aqui com vocês devido aos meus trabalhos pela Associação das Igrejas Batistas do ABC e da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo. E em nome da Associação das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo, da nossa Convenção Batista, também eu venho agradecer à igreja pelo apoio que essa igreja tem dado a nós, pelo apoio que o pastor Neto, juntamente o corpo de obreiro e também a igreja local tem dado a nós, como nos deu nas cruzadas internacionais que nós realizamos aqui no Grande ABC, onde as igrejas batistas do ABC realizaram um grande trabalho missionário. E nas duas cruzadas que nós tivemos no Grande ABC, com a força das igrejas, nós conseguimos 4.000 decisões para Jesus Cristo só no Grande ABC. O ano passado também nós tivemos a Transpaulista,
onde nós tivemos várias decisões a Jesus Cristo. E nós, o ano que vem, fechamos novamente com as Cruzadas Internacionais para 2015, e já contamos com as orações dos irmãos, e também contamos com as orações dos irmãos para a nossa Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que será realizada em 2016, aqui em São Bernardo do Campo. Por que nós trouxemos para cá? Porque a grande oportunidade para evangelizarmos o ABC, porque nós teremos a Transpaulista junto à Junta de Missões Nacionais, que também estará evangelizando o grande ABC. E nós só conseguimos esse trabalho pelas igrejas, com a ajuda das igrejas. Porque o apóstolo Paulo diz que a igreja do Deus vivo, ela é a firmeza e a coluna da verdade. Então, com a ajuda das igrejas, com a cooperação das igrejas, com as orações dos irmãos, graças a Deus, nós estamos alcançando os nossos objetivos. E o objetivo nosso é a salvação das pessoas. A nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, no qual esta igreja coopera todos os meses, ela tem realizado um trabalho missionário no Estado de São Paulo, junto aos presídios em toda a grande São Paulo, onde as facções criminosas têm dominado, mas o Evangelho tem sido pregado lá com os missionários em tempo integral, homens e mulheres, sustentados por esta igreja e por todas as igrejas batistas do Estado de São Paulo. Então, que Deus seja louvado pela igreja, porque a igreja tem feito o seu trabalho, o trabalho de evangelização e o trabalho de missões. E eu quero pedir para que a igreja lembre-se de nós durante as orações de cada um de vocês, porque nós precisamos das orações. As nossas juntas de missões mundiais, nacionais, missões estaduais e missões regionais precisam das orações dos irmãos, porque nós sabemos que nós estamos lutando com as trevas, estamos lutando com pessoas, com os espíritos que querem vencer a luz com a destruição das pessoas. Mas nós temos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. E através das orações, através da ação da igreja, a ação da igreja, ela destrói as correntes do inferno e as portas do próprio inferno não prevalecem contra a ação dela, a ação da igreja de Jesus Cristo. Precisamos da igreja para alcançarmos o nosso estado de São Paulo, que, embora é o estado mais rico da nossa federação, é o estado economicamente mais forte da nossa federação, espiritualmente é um dos estados mais frios que há no nosso Brasil. É o estado onde há maior número de igrejas evangélicas, porém é o estado com maior número de assassinatos, com maior número de sincretismo religioso do nosso Brasil. E nós estamos aqui, e a nossa junta de missões está aqui, e a nossa convenção do Estado está aqui através de missões estaduais. Então, a igreja que também está aqui, ela ora e coopera com os seus talentos para o crescimento do reino aqui no estado de São Paulo. Então, continue orando por nós, pois estamos juntos e estamos no mesmo propósito, que é o propósito de alcançarmos as vidas para Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Durante os domingos que eu tenho visitado as igrejas batistas, Deus tem colocado em meu coração, aproveitando a minha visita às igrejas, para promover o trabalho de missões estaduais, Deus tem colocado um texto para a igreja, para que a igreja ela saiba sim que a bênção de Deus está com a igreja. Deus está presente na igreja.
Deus está presente nas famílias. Deus está presente com as pessoas. É claro que nós vivemos tempos difíceis, vivemos momentos tristes ultimamente, mas Deus, Ele tem estado presente em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus tem iluminado nossas vidas através da sua palavra. E se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, estaríamos perdidos. Como o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas a mesma Bíblia diz que Cristo em nós a esperança da glória. E esse texto eu preguei também no mês passado na congregação desta igreja, aqui na divisa, mas já pertencente a São Paulo. E também tenho pregado em todas as igrejas batistas do nosso ABC. E está no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, primeiro versículo. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Apocalipse capítulo 1, dos versos 1 ao 20. Eu vou ler na versão revista e atualizada de Almeida, os irmãos acompanhem. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra, que ela é inspirada por Ti plenamente, para todos nós, para que nós possamos servir ao Senhor, através dela, em espírito e em verdade. Pois nós sabemos que aquele que é regenerado, aquele que vive pela fé, e aquele que foi salvo por Ti, ele acredita nesse livro, nessa palavra. E essa palavra, ela transforma, ela salva, ela muda e ela liberta, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, nós lemos o livro de Apocalipse, evidentemente o último livro da Bíblia. O livro, segundo a tradição cristã, foi escrita por um dos 12 apóstolos de Jesus, o apóstolo João, filho de Zebedeu. E no tempo da escrita de Apocalipse, João já possivelmente era o último apóstolo que estava vivo. Os outros já tinham sido mortos, como Tiago foi morto à espada pelo rei Herodes, e outros também, segundo a tradição, foram mortos, crucificados, como foi o caso de Pedro, Bartolomeu, como foi o caso em que morreu esfolado, e tantos outros que morreram por amor de Cristo. João era o único que estava em vida nesse período, e ele, como nesse período, possivelmente, ele era pastor da igreja de Éfeso, ele foi duramente perseguido, porque era o único apóstolo vivo naquele tempo. E naquele tempo, nos tempos do Novo Testamento, adorar Jesus Cristo publicamente seria condenado à morte ou à prisão perpétua, segundo a legislação romana. E João, como apóstolo de Cristo, ele não escondeu a sua fé, ele permaneceu anunciando a Jesus Cristo, porque, segundo um decreto romano, somente o imperador que estivesse no comando do Império Romano, no governo, deveria ser adorado. Então, o imperador romano não queria dividir a sua glória com Nazareno, com Galileu, com um judeu, que um grupo de cristãos dizia que venceu a morte, estava vivo e ressuscitou depois de uma crucificação dolorosa aplicada pelo próprio Império Romano. E João ele foi preso, ele foi pego e foi encarcerado, e ali ficou na ilha de Patmos, uma ilha no mar Mediterrâneo, onde havia um presídio naquele local, onde os criminosos estavam ali, juntamente com os cristãos que foram perseguidos. E João estava ali, e naquele momento João ele recebe uma revelação especial por parte do Cristo ressurreto. Ou seja, logo na introdução desse texto, desse primeiro capítulo, nós já percebemos a presença de Jesus Cristo num momento triste da vida de João, no momento em que ele estava preso. E nós sabemos, quando nós lemos os textos de histórias antigas, qual era o tipo de sofrimento que um prisioneiro romano era submetido. E Jesus, ele visitou João ali na ilha de Patmos, e ali João estava encarcerado, porém estava na graça de Deus e cheio do Espírito Santo. E Jesus, ele dá uma ordem para o apóstolo João, para que João, ele registrasse aquilo que Jesus estava falando e mostrando. E a partir desse registro, que seriam para 7 igrejas da antiguidade, que hoje nós conhecemos como Turquia, que é a Ásia Menor Antiga, elas receberiam uma mensagem da parte de Jesus Cristo. E mensagens de bênçãos, mas também de repreensões. Das 7 igrejas, apenas 2 igrejas não foram repreendidas por Cristo. Elas só foram elogiadas, que é a igreja de Esmirna e a igreja
de Filadélfia. As outras 5 igrejas foram duramente repreendidas por parte ou em nome de Jesus Cristo. E também nós sabemos que as 7 igrejas, ela é uma simbologia, ou ela é uma totalidade de todas as igrejas presentes no mundo e durante toda a história do cristianismo. Jesus fala com as igrejas através das 7 cartas, e cada igreja tem uma realidade diferente. E quando nós falamos de igreja, evidentemente que essas cartas foram enviadas para 7 igrejas locais. Mas a igreja também ela é universal. A igreja, ela ultrapassa a barreira da igreja em si local. Ela é uma igreja universal. As famílias de Deus, que estão espalhadas por todos os continentes da terra, representam a igreja de Cristo. Assim como você representa a igreja na sua família, assim como você representa a igreja na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, onde a igreja local ela é estendida para outros locais, ela passa a ser igreja universal. E essa mensagem também é para a igreja universal, também é para as famílias cristãs, também é para aquele que vive sozinho e não tem uma família. Todo aquele que carrega dentro de si, como templo de Deus, templo vivo, o Espírito Santo, é uma igreja. Então, essa mensagem é para o cristão, como para a igreja local. E quando Jesus Cristo ele se revela a João, e João começa a registrar o texto sagrado, que é o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 1, que é um capítulo introdutório para todo o livro, onde é anunciado a redenção final do povo de Deus e a derrota do mal, que é Satanás, a antiga serpente, o anticristo, logo na introdução do capítulo 1, nós encontramos algumas bênçãos de Deus, que Ele deu para nós. Nós estamos inseridos nessa bênção que o Senhor deu a nós. E a primeira bênção que eu vejo nesse texto é uma bem-aventurança. Na realidade, é a primeira das 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse, que é a bem-aventurança da aplicação da palavra de Deus na igreja local. É a aplicação da palavra de Deus na vida pessoal do cristão como igreja de Cristo também. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E quando nós observamos esse texto em Apocalipse, último livro da Bíblia, não seria um término daquilo que Deus quer, mas uma continuação daquilo que Deus irá fazer com o seu povo ao longo da história até a volta dele no dia de Cristo. Quando nós observamos toda a Bíblia como revelação de Deus, como a revelação escrita que Deus deu a nós percebemos a preocupação de Deus para com seu povo no que diz respeito à observância da sua palavra. Quando nós vemos lá, no fim do ministério de Moisés, quando Moisés ele morre aos 120 anos de idade, logo depois que eles passaram o Mar Vermelho, depois os 40 anos no deserto, e ali Deus recolhe Moisés de uma maneira especial, nós podemos observar em Josué capítulo 1, no versículo 8, uma palavra de Deus a Josué, que estava substituindo Moisés na liderança do povo dele, que é o povo de Israel. Josué capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medite nele dia e noite. Ou seja, o futuro glorioso do povo de Deus, que era o povo de Israel, estava totalmente ligado à observância da palavra de Deus. O sucesso espiritual
escuta o que eu estou falando, o sucesso espiritual do povo de Israel dependeria dessa observância. Não cesses de falar do livro desta lei. Antes, medite nela dia e noite. Então, a preocupação de Deus para que o povo de Israel fosse um povo triunfante estava ligada à condição de o povo de Israel observar a lei de Deus, que foi dada há tempos atrás a Moisés. Ali foi onde começou a escrita da revelação de Deus, concluindo aqui em Apocalipse. Mas nós sabemos que ao longo da história, o povo de Israel se afastou da lei. E nós vimos a tragédia espiritual que se tornou a nação. Nós vemos que os líderes se corromperam, os sacerdotes se corromperam, os reis se corromperam, os profetas se corromperam, o povo se corrompeu, porque a ausência da palavra de Deus no pensamento do Antigo Testamento é presença de corrupção. É presença de desobediência. Enfim, é presença do pecado. Na prática. Na prática. Não só no livro do profeta Josué. Eu digo profeta porque para os judeus, Josué também foi um profeta. Mas também nós podemos ver vivo no livro de Salmos a preocupação de Deus ao inspirar o salmista a registrar no número 119, 105, lâmpada para os meus pés a sua palavra e luz para os meus caminhos. Estar na palavra é sinônimo de luz. Não estar nela é sinônimo de trevas, escuridão. Então, nós vemos isso claramente vivo, a preocupação de Deus ao longo da história do povo dele, para que o povo dele permaneça firme na palavra dele, porque a nossa vida espiritual depende da palavra de Deus. E o apóstolo São Paulo, do mesmo jeito, seguindo a tradição dos antepassados, quando ele estava instruindo um jovem presbítero, um jovem pastor ou bispo, que iria assumir uma igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, chamado Timóteo, Paulo, preocupado com Timóteo, porque Timóteo iria ser um pastor, um futuro pastor, um proeminente pastor, o apóstolo Paulo, ele registrou na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, e versículo 16 e 17, a mesma preocupação que Deus teve com os antepassados de Paulo, os hebreus, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E aqui no Apocalipse, Deus, através do seu Espírito, inspira João a registrar esse texto. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. João, como judeu, ele cresceu nessa cultura onde as Escrituras eram lidas nas sinagogas, onde as Escrituras eram lidas nas igrejas de origem local, onde o bispo da igreja, ele lia as cartas paulinas, as cartas de João, ou os evangelhos, ou o Antigo Testamento, para as igrejas. Para que a igreja sempre se lembrasse de que a palavra de Deus, ela precisa estar presente, não só no momento do culto, mas nessa questão no que diz respeito a guardar. Bem-aventurados aqueles que também guardam. Aqueles que guardam a palavra de Deus no seu coração, para que nós não pequemos contra Deus. Conforme está em Salmo 119, 11. Para que não aconteça o que aconteceu com a igreja de Laodiceia, que foi a última igreja que o Senhor, ele repreendeu duramente,
onde ele diz para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Por que ele diz isso para essa igreja? Porque essa igreja abandonou a palavra de Cristo, abandonou Cristo, colocou Cristo para fora e deixou o humanismo e todas as coisas que nos afastam da presença de Deus tomar conta da igreja. É um grande perigo que ameaça a igreja. Mas Deus, ao longo da história, está advertindo a igreja, advertindo o seu povo, para que o seu povo, ele observe, escute e guarde a palavra de Deus nos corações. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é que vai fortalecer as igrejas nos dias difíceis. É a palavra de Deus é que vai fortalecer as famílias em tempos de crise. Nós sabemos que hoje, nos dias de hoje, a situação que vivem as famílias, as pessoas, os casais principalmente. Eu não preciso falar muitas coisas, porque vocês têm visto o que tem acontecido com as famílias. Ausência da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é palavra de vida eterna. Ela é a palavra que tem poder para restaurar. Ela é a palavra que tem poder para ressuscitar. Ela é a palavra que tem o poder para salvar o homem do inferno. Se a Bíblia tem o poder para salvar o homem do inferno, pois é um milagre sobrenatural, salvar uma vida, tirar uma vida do inferno, como diz o livro de Colossenses, que Deus, ele tirou o ímpio do império das trevas e transportou ele para o reino do Filho do seu amor. Quanto mais nós, quando nós estamos com dificuldade, sendo nós cristãos, a partir do milagre da palavra de Deus, aquilo que está dificultando a nossa vida como família, como casal, os problemas, as crises dos adolescentes, dos jovens, a aplicação da palavra de Deus, ela muda, ela transforma. Pois a palavra de Deus, primeiro, a origem dela não é uma origem humana. A origem dela veio do céu, porque ela foi inspirada por Deus. Ela foi plenamente inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela veio do céu, inspirada por Deus. E se ela foi inspirada por Deus, e se ela veio do céu, ela não é natural, ela é sobrenatural. Por isso que o homem natural não compreende ela. Por isso que a ciência não compreende ela. Por isso que os arqueólogos, os historiadores, os cientistas não compreendem ela. Ou o homem comum não compreende ela. Porém, nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo, somos iluminados por Ele, para compreender aquilo que está nela, porque nós ouvimos a voz de Deus através dela. E como ele é um livro sobrenatural, vinda de um Deus onipotente e misericordioso, ela tem o poder, sim, de transformar as vidas das pessoas. Ela tem o poder, sim, para restaurar os casamentos que aos olhos humanos está perdido, está morto. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar tudo que é morto em vida. Essa é a preocupação de Deus para com seu povo. Para que seu povo observe a palavra de Deus. E eu sei que a igreja está num processo de leitura de um ano da Bíblia. Vocês vão observar nesse processo de leitura que a igreja está trabalhando ao longo do ano, vocês irão perceber a preocupação de Deus durante todo o período histórico em que ela foi escrita, para que o povo de Deus não se esqueça da sua palavra. Em hipótese nenhuma, a sua palavra deve ser abandonada. Mas sim, a sua palavra, além de ser ouvida, ela deve ser guardada em nossos corações. Porque guardando em nossos corações, nós estaremos fortalecidos em tempo de angústia, em tempo de tentação e qualquer outro problema que venha nos assolar. Porque Jesus nos disse, no mundo passais por aflições,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É através da palavra de Deus que nós vamos alcançar as misericórdias de Deus para as nossas vidas. A segunda bênção que eu vejo nesse texto é o sacerdócio. É o sacerdócio. É o sacerdócio universal. Eu não estou falando de episcopado, de pastorado, não estou falando disso. Estou falando do sacerdócio universal. Eu não estou falando de função clerical ou pastoral. Estou falando de sacerdócio universal. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele passa a ser uma nação de sacerdotes. Aquele que tem da parte de Deus a presença viva do Espírito Santo dentro de si. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus, ele aceitava o pedido de perdão dos pecados através de um sumo sacerdote que apresentava a Deus uma vez por ano, no dia da expiação, o cordeiro a Deus, para que toda a nação fosse perdoada dos seus pecados. Somente o sumo sacerdote tinha essa prerrogativa. Era uma grande responsabilidade para um homem, para um levita, pois era da tribo de Levi, que somente ele poderia entrar naquele lugar. Somente ele poderia apresentar a Deus aquele sacrifício. Só o sumo sacerdote, apontando evidentemente para o eterno sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o sumo sacerdote que não entregou um cordeiro, mas ele mesmo foi o cordeiro, ele nos fez nação de sacerdotes. Ou seja, nós, como igrejas de Cristo, como novo templo, aquele templo que Jesus disse para os fariseus, que destruiria aquele templo e reergueria em 3 dias, eles estavam tão mortos espiritualmente que eles pensaram que Jesus falaria do templo físico, mas Jesus não estava falando do templo físico, Jesus estava falando do ser humano, que 3 dias ali Jesus esteve morto, e após a sua ressurreição, Jesus ele recria o ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. Aquilo que foi perdido no Éden, Jesus restaura. E todo aquele que chega diante de Deus com o coração quebrantado, Jesus restaura a imagem e a semelhança, e ali é constituído um sacerdote. É a mesma responsabilidade que aquele sacerdote do Antigo Testamento tinha, nós temos hoje. Porque cada um de nós somos sacerdotes. E a pergunta que eu faço, para mim também, e para toda a igreja, assim como eu faço para todas as igrejas onde eu tenho falado, o que nós temos feito com o nosso sacerdócio, como esposo, como esposa? O que nós temos feito com o nosso sacerdote na nossa vida social? O que nós temos feito com o nosso sacerdócio no dia a dia? Esse sacerdócio que Deus deu a cada um de nós. Como sacerdotes de Jesus Cristo, o que nós temos feito? Ele nos constituiu reino de sacerdote. É uma grande bênção. Não há bênção nem material que possa ser comparada com uma bênção que Deus deu a nós, porque é uma bênção de valor espiritual. Porque as bênçãos de valores espirituais, evidentemente, muito mais inferiores que as bênçãos terrenas. Senão Paulo não falaria em Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado, e não as que são aqui da terra. Capítulo 3 de Colossenses. Deus nos deu um sacerdócio. E a partir desse sacerdócio, e o manual do sacerdote, nós acabamos de falar agora há pouco, a lei desse sacerdote continua sendo a mesma lei daquele sacerdote do Antigo Testamento, é a palavra de Deus.
O que nós iremos fazer com o nosso sacerdócio dependerá em muito daquilo que nós fazemos com a lei de Deus em nossas vidas. Se ela verdadeiramente foi aplicada em nossos corações, ou se nós somos meros ouvintes, meros ativistas religiosos, ou se nós verdadeiramente fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, e a partir dessa justificação espiritual de Deus em nossas vidas, nós iremos exercer o nosso sacerdócio na terra, até o momento em que Jesus nos chamar, quando nós entregaremos o sacerdócio em suas mãos. É o momento de nós refletirmos em nossas vidas o que nós temos feito com o nosso sacerdócio. Pois é uma bênção espiritual que não há palavras humanamente de tratarmos, mas nós somos. Deus nos constituiu. E a partir desse sacerdócio é que nós vamos sendo abençoados nessa terra. Através da graça de Deus, através dos dons do Espírito Santo que Ele distribuiu a cada um de nós, enfim, através das nossas vidas. Segundo a tradição do Antigo Testamento, o sacerdote que entrasse em pecado no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, ele era fulminado pela glória de Deus. Porque para ser um sumo sacerdote, ele deveria ser um homem íntegro. Integridade espiritual. Ah, mas o sacerdote não tinha a natureza pecaminosa? Claro que tem. Todo ser humano tinha essa natureza e tem essa natureza pecaminosa. Mas a integridade espiritual, que faz com que o homem não viva na prática do pecado, não permita que a soberba tome o seu coração, que não permita que a indiferença tome o seu coração, mas sim que a presença de Deus na vida dele seja algo tão pleno, que quando ele age na sociedade, ou na sua família, é a manifestação do próprio Deus agindo, da própria glória de Deus agindo, da luz do Espírito Santo iluminando a sua vida como homem e como mulher. Repito, o que você temos feito com o nosso sacerdócio? Quanto tempo nós temos dado para o Senhor? Quanto tempo nós temos dado para outras coisas, que seriam as coisas terrenas? Isso é algo que não é o pastor ou ninguém que vai falar, mas você mesmo, como sacerdote, vai analisar a sua vida, eu vou analisar a minha vida e veremos, pois o Espírito Santo está em nós. Terceira grande bênção, como eu acabei de falar, que o Espírito Santo está em nós, que eu vejo no texto, no versículo 13, agora uma mensagem mais especificamente para a igreja local, é a presença de Jesus Cristo na igreja. Jesus está presente na igreja. Quando João tem aquela visão dos 7 candeeiros e o Filho do Homem, o Filho de Deus ali presente nos 7 candeeiros, o candeeiro era um material usado para iluminar o tabernáculo, para iluminar o templo de Deus, e esse candeeiro, ele deveria permanecer aceso a todo instante, por isso que lá no livro de Levítico diz claramente que o fogo arderá continuamente sobre o altar. O sacerdote, ele deveria diariamente abastecer aquele candeeiro com óleo, para que o fogo não se apagasse. O fogo jamais poderia se apagar. E vocês podem observar que a presença de Jesus Cristo, em meio aos 7 candeeiros, o sumo sacerdote Jesus Cristo é aquele que dá a luz e aquele que abastece esses candeeiros que estão acesos nesse mundo. Jesus está presente na igreja e Jesus abastece a igreja. E se a igreja está acesa, é porque Jesus está aqui.
A igreja permanece acesa é porque Jesus está presente. Ele sustenta a igreja. Ele é o sacerdote que sustenta a igreja constantemente. A igreja não é nada sem ele. A igreja não passa de uma instituição social, uma pessoa ou uma personalidade jurídica, com um templo físico, com pessoas apagadas. Mas quando Cristo está presente na igreja, a igreja está acesa, ela está cheia do seu Espírito Santo, ela está viva, ela está plena, para que ela possa cumprir a sua missão na terra. Para que a igreja possa cumprir a sua missão na terra, é necessário que ela esteja acesa, com as brasas do Espírito Santo, com o sacerdote, o sumo sacerdote de Jesus Cristo, abastecendo a igreja constantemente com este óleo, para que a igreja permaneça viva, acesa. Por isso que a preocupação de Paulo para a igreja local de Tessalonicenses, no primeiro capítulo e no último versículo, quando Paulo diz para a igreja de Tessalônica, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Porque se o Espírito for apagado, se Cristo for apagado, ninguém enxerga nas trevas, ninguém enxerga o buraco à sua volta, ninguém enxerga o escorpião, ninguém enxerga a serpente, ninguém enxerga os urubus chegando, pois há escuridão, há trevas. Mas Cristo presente, nós temos o discernimento, nós enxergamos. Mas tudo depende da primeira bênção que nós acabamos de tratar. A bênção da palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. Vocês podem observar que há uma ligação entre a palavra de Deus como lâmpada e o Espírito Santo, que pode ser apagado, porque ele também dá a luz. O próprio Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, versículo 12, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui também, em meio aos 7 candeeiros, aquele que dá luz. Porque Cristo e a sua palavra não são distintos, mas é um só. Cristo é a própria palavra. A palavra é o próprio Cristo falando, é o próprio Espírito falando, é o próprio Pai falando. Deus, Pai e Espírito Santo não são 3 deuses, mas porém um só Deus, mas 3 pessoas. E a sua palavra, indivisível, inseparável. A sua palavra inspirada. Nós dependemos de Deus, meus irmãos. Nós precisamos de Deus. Nós carecemos de Deus. Por isso que o salmista diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor da glória. E por último, a última bênção que eu vejo nesse texto, talvez os irmãos meditando em suas casas, estudando a Bíblia, talvez vocês possam ver mais bênçãos ainda através da meditação, mas está no versículo 18. Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, nada está em nossas mãos. Nós somos totalmente dependentes. A vida eterna depende de Cristo. O inferno não pertence nem a Satanás e nem aos demônios. Até o próprio Satanás e os próprios demônios dependem de Jesus. O apóstolo Paulo disse que o universo ele é sustentado pelo poder da palavra de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o Senhor dos vivos, Ele é o Senhor dos mortos, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Literalmente, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, Ele é o Senhor dos seus bens. Tudo é dEle, tudo pertence a Ele. Até o momento quando nós morrermos. É nós e Cristo. Olharemos para o lado e não encontraremos ninguém.
não encontraremos advogados para nos defender, os nossos bens ficou na terra, é só Cristo em nós, é só Jesus em nós. Nós iremos nus, voltaremos nus, e ali a nossa alma dependerá de Jesus Cristo. Se nós temos a certeza da salvação, nós estaremos com Jesus, nós estaremos com o Senhor. Então, meus irmãos, esse Deus bondoso, esse Deus de amor, que é o dono de todas as coisas, é o Deus que habita em nós, é o Deus que está em nós, é o Deus que fala com você, é o Deus que fala comigo, é o Deus que abre portas para você, é o Deus que tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui por causa da sua misericórdia. Não importa o nosso gênio, Deus está conosco. Deus, Ele molda os nossos caráter. Mas é necessário que nós, não de boca, entreguemos nossas vidas para Jesus. Que nós abandonemos aquilo que pertence ao mundo. Que nós abandonemos o pecado. Que nós abandonemos o adultério. Que nós abandonemos a pornografia. Que nós abandonemos, não agora a questão de pecado pessoal, mas o pecado social. Que nós abandonemos a acepção de pessoas. Que nós olhemos para o nosso próximo como a imagem e a semelhança de Deus, de fato. É isso que Deus quer para nós, para que nós possamos estar perto cada vez mais de Deus. Porque quando nós observamos a palavra de Deus, nós observamos que o Deus dos evangelhos, Ele odeia o pecado. E Ele odeia o pecado pessoal, aquele pecado que você vem praticando, mas também Ele odeia o pecado coletivo, a acepção de pessoas, a divisão nas igrejas, os rachas. É claro que existem divisões aí fora, no que diz respeito quando um grupo abandona a palavra de Deus e o outro grupo permanece vivo. O papel daquele grupo que permanece vivo é tentar mostrar àquele grupo que, de fato, eles fugiram dos princípios da palavra até a última instância, evitando qualquer tipo de racha. Mas, porém, meus irmãos, Deus, Ele requer de nós a nossa santidade pessoal. O você e Deus, você conhece o seu coração, ninguém conhece, você conhece, e o seu pecado coletivo, em relação ao próximo, ou à próxima, ou o seu pecado em relação a você. E é só através da palavra santa de Deus é que nós iremos nos transformando e discernindo o que está certo e errado, para que Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida, para que a sua família seja restaurada plenamente, para que você seja restaurado plenamente, e para que você que não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, seja um filho de Deus, seja transformado. Não há nada impossível para Deus, nada. A sua vida que está perdida, sem um Deus, sem um Salvador, há um caminho e uma saída, que é Jesus Cristo. Para você que está na igreja, está passando por dificuldades que só você e sua família sabe, mas diante da palavra de Deus também não é impossível, porque Deus pode mudar sim todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é misericordioso. Mas depende de nós, que temos Jesus no coração, de vivermos e observarmos a sua palavra. E para você que não tenha Jesus, chegar até Ele. E eu sei que você está cansado e oprimido, mas Ele te alivia. Que Deus seja eternamente louvado nessa igreja e na vida dos irmãos. E que nós possamos ser bem-aventurados por guardarmos a palavra de Deus em nossos corações. E que nós possamos, sim, exercer o sacerdócio que Deus deu a nós.
exercer o nosso sacerdócio com sabedoria, com temor de Deus. E ter a consciência de que todo dia que nós estivermos aqui, o Senhor está presente nesta igreja. Ele é aquele que ilumina a igreja de Cristo. E que nós temos em consciência que Jesus Cristo, Ele é aquele que nos dá a salvação e a vida eterna, e que um dia nós estaremos com Ele, prestando contas, pois a vida não termina aqui. A eternidade ainda para gozarmos ao lado do Senhor. Oremos. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E que o Senhor abençoe poderosamente essa igreja, o pastor Neto, Pai, que tem se colocado à sua disposição para servir ao Senhor como pastor desta igreja. Que o Senhor abençoe o seu servo ricamente, juntamente com sua família. E aquele que não aceitou a Jesus Cristo nesse momento, que há uma saída, há um caminho. Jesus Cristo, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para salvar os perdidos. E Jesus é a esperança dos povos. Se você veio aqui sem esperança, pode ter certeza, Jesus trouxe você aqui para ouvir dEle, que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus. Se você sentiu no seu coração, nesse momento, o desejo de aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, eu peço que você levante uma das suas mãos, que eu quero orar por você, onde você estiver, mesmo. Levante sua mão bem alto, onde eu possa enxergar. Se você está sentindo o chamado de Jesus Cristo no seu coração, o chamado da salvação, o chamado do Espírito de Deus, levante uma de suas mãos. Que Deus abençoe, minha irmã. Deus te abençoe ricamente. Mais alguém deseja aceitar Jesus Cristo como Salvador? Esse é o momento que Jesus Cristo está te dando. Ele quer mudar a sua vida, e Ele vai mudar a sua vida. Porque não sou eu quem estou falando, é a palavra dEle que assegura. A salvação vai tomar conta do seu coração. Deus abençoe você também, jovem. Amém. Eu vou falar por você que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e quero te dizer que as portas dessa igreja... Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por essas almas que se renderam a Ti, que aceitaram o Senhor como o único suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, porque a salvação é a maior prosperidade que um homem ele pode ganhar em vida. Muito obrigado por essas vidas, Deus, que entenderam o plano da salvação e que entenderam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é a verdade e a vida, e que o Senhor abençoe poderosamente essas almas, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Som. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos cantar mais uma vez. O coro és mais forte.
Jesus és o Senhor. Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.